Padre Pio era conhecido não apenas por seus estigmas, milagres e dons espirituais, mas também por algo que poucos tinham coragem de enfrentar. Ele travava batalhas diretas contra o demônio. E essas lutas não eram metáforas, eram reais, dolorosas e intensas. No silêncio de sua cela durante a madrugada, o inimigo o atacava fisicamente, tentando calar sua missão. E mesmo assim, ele resistia. Mas o que impressiona não é apenas o fato de que Padre Pio combatia o mal, é como ele fazia isso. Com uma fé inabalável e com uma arma espiritual simples, mas poderosíssima, a oração. Neste vídeo você vai descobrir o que Padre Pio realmente ensinava sobre o combate espiritual. E mais do que isso, vai aprender qual é a oração que ele usava, recomendava e confiava para resistir às investidas do maligno. Muita gente fala em oração contra o mal como se fosse um ritual mágico. Mas Padre Pio sabia que, sem fé viva, nenhuma palavra tem força. Ele dizia: o demônio é como um cão preso por uma corrente. Ele só avança se você se aproximar. Se você tem enfrentado tentações, angústias sem explicação, opressões espirituais ou simplesmente sente que está sendo atacado em silêncio, este vídeo é para você. Padre Pio revela a chave para resistir ao mal com firmeza, sem medo e com autoridade vinda do alto. E tudo começa com a forma como ele enxergava o inimigo das almas. Não com pânico, mas com discernimento, oração e coragem silenciosa. Padre Pio não via o demônio como uma figura de fantasia ou algo simbólico. Ele sabia, por experiência direta, que o inimigo é real e atua principalmente nas sombras, nas dúvidas, nas tentações silenciosas que abalam a alma sem que ninguém perceba. Por isso, seu combate espiritual não era feito de gritos ou exorcismos teatrais, mas de oração profunda, discreta e cheia de fé. Ele dizia: o demônio teme mais uma alma em estado de graça do que 1000 palavras lançadas sem fé. Essa era sua arma, manter-se unido a Deus a todo instante. Para Padre Pio, o verdadeiro combate não era contra o corpo, mas contra as sugestões, os medos, os pensamentos sutis que nos afastam de Deus. E ele nos alertava: quando o inimigo não consegue nos derrubar com o pecado, ele tenta nos vencer pelo medo, pela culpa e pelo desânimo. Essa visão é profunda. O mal não entra pela força, entra pelas brechas da alma. Entra quando deixamos de rezar, quando deixamos de confiar, quando nos entregamos ao desespero. Por isso a primeira defesa é a oração feita com fé viva. Não uma oração mecânica, mas uma oração que une a alma a Deus. Ele recomendava especialmente 2 orações simples, mas extremamente eficazes: o Santo Rosário e a invocação frequente do nome de Jesus. Ele dizia: o rosário é a arma dos nossos tempos. Quem o reza com devoção, desarma o inferno. E sobre o nome de Jesus, ensinava que basta pronunciá-lo com fé para afastar toda presença maligna. Muitos que iam até ele querendo proteção recebiam essa orientação direta: confissão frequente, comunhão com o coração puro e o rosário todos os dias. Essas práticas, segundo ele, eram mais eficazes do que qualquer ritual elaborado, porque vinham acompanhadas de entrega real. Padre Pio também reforçava que a humildade era a proteção mais forte contra o demônio. Ele dizia: o orgulho atrai o inimigo, a humildade o repele. Por isso, quanto mais a alma se reconhece fraca diante de Deus, mais ela se torna invencível diante do mal. Lutar contra o demônio não é gritar, é permanecer em silêncio diante de Deus, com fé firme, coração limpo e vida sacramental. Essa era a tática de Padre Pio. Resistir com constância, não com espetáculo. E quando tudo parecia escuro, quando os ataques eram intensos, ele se agarrava a uma única certeza: o mal treme diante de quem permanece em Deus. Padre Pio sabia que o verdadeiro campo de batalha espiritual não está fora, mas dentro de nós. Ele ensinava que a mente é o lugar onde o inimigo lança suas flechas mais perigosas: pensamentos de desânimo, desconfiança, impureza, orgulho. E que o primeiro passo para vencê-lo é não dialogar com essas sugestões. Ele dizia:
Quando o demônio não pode nos arrastar ao pecado, ele tenta nos manter paralisados pelo medo. É por isso que a oração precisa ser constante, não apenas nos momentos difíceis, mas como estilo de vida. Para ele, rezar era como respirar. Uma alma que reza está viva. Uma alma que para de rezar, mesmo sem perceber, começa a murchar espiritualmente. Padre Pio enfrentava noites de ataques espirituais e mesmo assim levantava cedo para celebrar a missa com o coração entregue. Seu segredo? Ele não combatia o mal com força humana, mas com abandono total na vontade de Deus. Ele dizia: Jesus está comigo, por que temerei? Essa confiança inabalável não vinha da ausência de dor, mas da certeza de que o mal só tem poder quando encontra brechas em nós. Por isso ele era radical com o pecado, com a confissão, com a vigilância. Não por medo, mas por amor. A simples oração que ele mais recomendava, e que devemos praticar, é o nome de Jesus repetido com fé. Jesus, eu confio em vós. Dita com o coração, essa frase tem poder de quebrar correntes espirituais, acalmar a alma e expulsar o medo. Ele também aconselhava a recorrer sempre a Nossa Senhora, dizendo: o nome de Maria faz tremer o inferno. A presença de Maria era, para ele, como um escudo invisível que o protegia nas horas de maior batalha. Esse é o poder de uma fé simples, mas profunda. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de comunhão. A oração que vence o mal é aquela feita com o coração rendido. É a que nasce do silêncio, da confiança, da perseverança. Muitos hoje enfrentam opressões espirituais, ansiedade, vazio, mas não sabem que a arma mais forte está ao alcance de todos. Rezar com fé, em estado de graça e sem parar. E é exatamente isso que Padre Pio nos ensinou. A oração constante, humilde e confiante é mais forte que qualquer ataque do inferno. Diante de tudo isso, fica claro que Padre Pio não combatia o demônio com gritos ou fórmulas. Ele combatia com fé viva, com oração sincera e com uma vida entregue a Deus. O mal teme a alma que está em estado de graça, que reza com o coração e que se esconde no sagrado coração de Jesus e no imaculado coração de Maria. Padre Pio sabia que o inimigo age no silêncio das distrações, no cansaço espiritual, na frieza interior. E por isso sua resposta era simples, mas firme. Vigilância, confissão frequente, Eucaristia, rosário e a oração constante do nome de Jesus. Ele não deixava espaço para medo. Dizia com clareza: o demônio pode latir, mas não pode morder se não nos aproximarmos dele. Essa é a chave. Não se trata de temer o mal, mas de viver tão unido a Deus que o mal não encontra onde se apoiar. Você não precisa de fórmulas complicadas. Precisa de vida de oração. Precisa da graça. Precisa voltar ao essencial. Falar com Deus com o coração aberto e confiar que Ele cuida de tudo. E quando sentir que está sendo atacado, lembre-se: basta um Jesus, eu confio em vós, dito com fé. Basta um rosário rezado com amor. Basta uma confissão sincera e uma alma humilde. O céu luta com você. Padre Pio nos ensina que o mal só vence quando paramos de rezar. Mas enquanto houver fé, enquanto houver abandono, enquanto houver uma alma que diga sim a Deus mesmo em meio à luta, o inferno se cala. Não importa o tamanho da sua batalha, não importa o quanto pareça difícil, com oração, com os sacramentos e com confiança absoluta em Deus, o mal perde o poder. Que a sua vida de oração, a partir de hoje, seja mais firme, mais viva e mais fiel. E que, com Padre Pio ao seu lado, você aprenda a combater todo o mal com a única arma que nunca falha: a oração feita com fé.